Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E a Bolsa de Valores aqui no Brasil em queda. O que está acontecendo? Será que é um momento de oportunidades ou é momento para a gente ficar preocupado? Hoje é esse dia especial, resolvi trazer o Henrico aqui no canal, trazer esse analista, porque o Henrico ele é o cara que ele é o mais tranquilo, faça chuva, faça sol, ele está sempre sereno e vai ajudar a gente nesse momento aí de queda da Bolsa. Fala Henrico, tudo bem, cara? Fala Ricardo, tudo bem? Prazer estar aqui. Fala pessoal. Então, Henrico, o que você está vendo da Bolsa? Se a gente pegar, acho que mais ou menos uns 6 meses, um movimento de queda, é uma tendência, o pessoal fica muito preocupado. O que a gente pode dizer nesse momento? Legal, Ricardo. Bom, tem, óbvio, né, evidente nessa queda dos 131 mil pontos para os 102, 100 mil pontos, né, que a gente está flertando com eles, né, de fato, embute uma série de coisas locais, em grande peso, e tiveram também fatores externos, né? E a inflação no mundo inteiro preocupa, aumento de taxa de juros no mundo inteiro tem ocorrido, tivemos outros casos aí, Evergrande, rompimento de teto aqui, a questão da PEC. Fato é que o Brasil descola um pouco, né, até mesmo dos emergentes, né? Eu acho que o nosso lado macro tem pesado bastante, né? A nossa situação fiscal preocupa os investidores e eu acho que algumas pautas importantes são travadas ali no Congresso, né? E isso trava negócio. E, pelo outro lado, né, o lado positivo, né, e para a gente não estar muito pior que isso, é o resultado das companhias, né? A gente acabou uma temporada de balanços e os resultados vieram muito bons, né? Então, assim, a gente tem que ponderar, acho que muito, quando a gente investe em bolsa, né, qual o horizonte que a gente está olhando, qual a mensuração de risco ali no cenário, né? Fundamento no micro me parece bastante interessante, né? Algumas empresas historicamente descontadas e acredito ainda baratas. Do outro lado, tem um cenário macro que tem dificultado, o andamento ali, né, da agenda, tanto econômica como de preço de bolsa mesmo. Legal, e eu vou até aproveitar essa deixa que você deu, vou pedir para o pessoal da edição colocar na tela aqui. Tem um gráfico no relatório que vocês prepararam que mostra esse descasamento da Bolsa de Valores brasileira, que é essa linha preta que está aparecendo aí, de outras bolsas no mundo, né? Então a gente vê que desde junho parece que o Brasil entrou nesse movimento de queda. Inclusive vou até deixar esse link aqui na descrição para esse relatório, que tem os 4 passos que o pessoal da Levante preparou para proteger o patrimônio, né? Mas eu já adianto que na conclusão desse relatório que você pode baixar, é gratuito, é um momento de oportunidades. Por quê? Por causa desse movimento de ter ficado muito barato, até por esse ponto que o Henrique está trazendo aqui, que as empresas elas estão dando lucro, não é isso? Exatamente, Ricardo, é bacana que você comentou isso, né? Esse gráfico que a gente compara, né, até mesmo com emergentes, né? Muitas vezes a gente não está nem falando de Estados Unidos, né? A gente sabe, S&P, Nasdaq aí renovam máximas, né? Parece que quase todo dia é uma nova máxima histórica, não é nem nesse sentido, né? Mas é comparar com os pares, né? Eu acho que o mercado aqui tem penalizado, né? Exigindo prêmio de risco maior, né? O que é prêmio de risco maior? É uma taxa de desconto maior, essa pode ser uma Selic, isso faz os preços das ações caírem. Só que, ao meu ver, né, e nesse relatório a gente explica outros fatores, isso tem um limite, né, para ocorrer, né? Por exemplo, a gente não pode levar o Itaú, né, comprar uma empresa por muito menos ali do que ela tem de perspectiva de crescimento e pelo que ela vale, né? A gente não pode pagar muito menos do que o lucro de uma companhia, né? Então, tem um limite que o mercado pode exigir, né, que faz sentido exigir prêmio de risco numa companhia, né? Então, é por isso que a gente não vê o Itaú a R$ 1, por exemplo, né? Só que, e aí tem o fator macro de novo, né? Faz a gente exigir um prêmio muito grande para o Brasil do que a gente está exigindo até para pares emergentes, né, que tem uma situação econômica semelhante, ou às vezes são até piores, né? Tem países, por exemplo, que não tem commodities e a gente está vendo commodities em alta, e porque a nossa bolsa não sobe, né? No índice que tem tanta commodity assim. É claro que a Vale, obviamente, está descontada, minério caiu bastante, mas eu estou falando commodities no geral, né? Então, assim, parece haver um descasamento ali, parece ser um descasamento muitas vezes excessivo, né? Ao meu ver. E eu acho que a gente tem, esse ponto é importante também, é que a gente pode até ter duas visões, né? Uma visão mais de curto prazo
e uma visão de longo prazo, né? Então, eu sinto que, principalmente o público vem aqui no canal, fala, nossa, mas está tudo caindo, estou preocupado, estou perdendo dinheiro. Também não está perdendo dinheiro se não vender, né? Acho que não é hora de vender e, pelo contrário, é até hora de comprar. E especificamente, né, Henrico, a gente fala muito sobre o índice, né? Sobre os pontos e tudo mais. Só que, como você citou, por exemplo, tem empresas específicas, como um Itaú da vida, por exemplo, e tantas outras, que já se provou no tempo, que são empresas lucrativas e, de repente, está apanhando por um momento macroeconômico, mas até é uma chance de você comprar mais barato algumas ações pontualmente, né? Eu acho que também é um momento de escolher pontualmente algumas empresas, né? Concordo 100%, Ricardo. Você tocou assim num ponto que é fundamental, eu acho, para pessoa física, para a gente como investidor, muitas vezes pequeno, né, colocar nossos investimentos, né? É fato que é um caminho sem volta, a bolsa, investir, poupar, renda fixa, a gente está vindo nessa evolução, né? Desde a hiperinflação, que mal dá para a gente discutir isso, desde a época que renda fixa estava nas alturas, e aí começou o investimento em bolsa, né? Mas a questão é que você colocou, e a gente pontua também uma parte disso no relatório, é que depende muito do horizonte que você olha, né? Se a gente olhar isso que falamos, né, dos 130 mil pontos aos 110, parece ser um cenário caótico, né? Então, você entrou nos 130 mil pontos, parece que o mundo está acabando, 20% ali caindo, e isso é ruim, né? Se a gente alongar esse período, a gente está vindo de um ano pós-pandemia, né, que a gente bateu 60 mil pontos, para arredondar, 62 mil pontos, e chegamos aos 100 mil pontos, né, num cenário que parecia que era um mundo apocalíptico, né, que ia acabar tudo lá em março de 20, né, e não ocorreu. Então, assim, são pontos como esse, talvez, né, ou um pouco mais baixo que isso, desde que mantidos os fundamentos, né, a gente por isso falou do micro, né, dos resultados, né, desde que isso mantido, são oportunidades de compra, né, por exemplo, essa seria uma terceira onda de correção, né, dos 60 mil, 130 mil pontos, esse é o terceiro momento onde a gente cai significativamente com bolsa por um período mais longo de tempo. Então, são muitas vezes essas oportunidades, né? A gente quer entrar na bolsa e ver só uma linha reta no gráfico, né? Não é dessa forma que acontece e é um caminho sem volta. Não dá para a gente vender coisa boa porque às vezes a gente entrou pagando mais caro, né? Ou o mercado reagiu de uma outra maneira, uma coisa que eventualmente possa não afetar a companhia, né? O mercado antecipa. Então, parece ser mais um momento de oportunidade, né? Os fundamentos do terceiro TRI, no geral, mostraram isso, né? E é muito engraçado, né? Porque normalmente quando os preços estão lá em cima, é onde tem aquele momento de euforia, é onde todo mundo quer comprar. E quando está aquele movimento mais embaixo, que você estaria comprando mais barato, todo mundo fica mais assustado, né? Faz parte das emoções. E aí eu acho legal quando eu te trago aqui no canal, justamente por isso, porque a gente tem que tentar trazer essa ideia um pouco mais para o racional, né? E aí eu gosto quando você mostra essa tendência dos números, porque isso, pelo menos para mim, me acalma bastante, né? Porque quando a gente vem aqui na internet, no YouTube, em todo lugar, fala assim, bolsa caiu, 100 mil pontos, vai chegar a 60 mil pontos. Cara, parece que a gente não sabe o que isso quer dizer, mas assusta todo mundo. Então eu acho bom a gente até trazer aqui, se a gente conseguir até colocar algum número na tela, alguma tela aqui, mostrando o que são esses pontos, né? Primeiro, o que são os pontos, Henrique? Explica pra gente, e depois a gente faz um pouco aí esses tetos, esses suportes para acalmar todo mundo. Perfeito, legal. É exatamente isso, né, Ricardo? A gente, e esse viés que você colocou, né? Ah, a bolsa vai despencar, ou a bolsa está subindo, né? Você fica ali, você não sabe quando é euforia, se entra, né? Porque está caro, e quando está tudo caindo, você quer vender porque é um pânico, e não é dessa forma, né? Os investimentos, como a gente falou, caminho sem volta. A gente precisa investir em bolsa, a gente precisa ter renda variável, a gente precisa ter reserva de emergência, etc. Todo mundo está cansado de saber, mas é como você falou, né? Recorrentemente, as pessoas se atrapalham ali e acabam não sabendo o que fazer, nem numa bolsa em alta, nem numa bolsa em queda, né? Na bolsa em alta a gente deixa lucro na mesa, na bolsa em queda a gente se desespera e acaba fazendo besteiras porque a gente se influencia pelo ruído. Os pontos do Ibovespa, né, eles são, o nosso índice de referência, ele mede ali uma cesta de pesos, né, com ativos importantes na nossa bolsa, então tem Vale, tem Petro, tem Bradesco, bancos, seguradoras, né,
compõem o índice Bovespa, né? Uma média ponderada ali de cada um desses ativos, e aí a gente tem os pontos de Bovespa. E a análise técnica, né, isso que eu falei de pontos, 60 mil aos 130 mil pontos, né, e agora a correção para os 100 mil pontos, pós-corona, né, a gente está falando, é o que o mercado olha às vezes no curto prazo e se posiciona também olhando aquilo no longo prazo, né? Então tem o princípio da tendência, né, que um cenário de retomada econômica tem uma tendência de alta. Topos e fundos ascendentes, a gente vai pôr na tela aí para representar isso, e as correções de mercado, né? Essa eu falei a terceira correção, né, dos 130 mil pontos aos 100 mil pontos, né? A gente pode observar que ocorreram outros dois momentos dessa forma, né? Um em 2020 mesmo, quando a Bolsa chegou nos 105 mil pontos, corrigiu para 93, e um segundo ponto, onde a gente também teve uma correção por um período maior de tempo. Então, a movimentação de preços, via de regra, ela funciona dessa forma. Isso é histórico, isso é do preço das ações, gráficos do Ibovespa, né? Então, o mercado acaba olhando todos esses pontos e tomando também como referência no curto prazo. É claro que isso aí não é previsão de futuro, né? E aí o que alimenta um gráfico é justamente os fundamentos, e nesse ponto, né, parece que tanto o fundamento quanto o gráfico, né, que são as principais escolas, né, a certificação CNPI aborda, né, a fundamentalista e a técnica, né, a PMEC que organiza isso, são as principais escolas para avaliar uma ação, elas estão se conversando nesse momento, né? Muitas vezes isso não acontece, né? Mas no momento me parece uma oportunidade, é preciso saber o que fazer nesses momentos, seja de euforia, sejam esses de maior pânico, como você comentou agora, Ricardo, que parece estar tudo muito ruim, mas se a gente olhar um outro período, né, a gente está vendo, estávamos a 60 mil pontos com uma pandemia, hoje a gente está a 100 mil pontos com uma pandemia relativamente mais controlada, avanço de vacinação, etc. Muito bem, então a gente tem aí uma margem, digamos assim, que chegou ali no pior momento, isso num prazo não tão longo, né? Estamos falando de 2 anos mais ou menos, nos 60 mil pontos. A melhor das hipóteses ali foi 130 mil, né? Quando a gente está gravando esse vídeo, está mais ou menos aí na casa dos 102, né? Pode ser. E aí eu acho que a gente já é legal fazer um alerta, Henrique, porque pode ser que em algum momento a bolsa é volátil e caia dos 102 mil pontos. Vai ter um monte de chamada aqui na internet, bolsa caiu, perdeu 100 mil pontos. E aí, né? O que acontece? Olhando a análise técnica, a gente estava conversando aqui antes, pode ser que até nesse período caia um pouco mais, né? Então já serve até de alerta, porque se cair, vai cair, né? Eu acho que essa é uma lição que a gente traz no vídeo também. Em alguns momentos, a bolsa vai cair mesmo, mas a gente tem que ficar convicto com as nossas posições para um médio e para um longo prazo, né? Acho legal você explicar essa ideia, Henrique, se cair, se rompe uma barreira ali, provavelmente busca outra, que seria o caso se caísse dos 100 mil, não é? Perfeito. Bom, 100 mil pontos, né, tem também um número redondo, né, 100 mil, 110, 120, os números redondos funcionam na análise técnica, né, os players de mercado acabam olhando isso. Nesse caso é também, né, um ponto de resistência, a gente pode observar que historicamente tivemos esses testes, abaixo de 100 mil pontos, né, seria a referência 93 mil pontos, né, mas, de novo, você foi preciso ali, né, e aí a questão é, o que fazer se chegar a 93 mil pontos, né? A gente tem sempre que olhar os fundamentos, como é que está a macroeconomia, o que está acontecendo. Vai ser uma nova oportunidade de compra, por exemplo, no 93 mil pontos? É isso que a gente tem que analisar. Ou a gente vai perder os 100 mil pontos e essa chegada nos 93 mil pontos vão sinalizar que as empresas estão se deteriorando, que de fato o rompimento do teto fiscal ficou descontrolado, né? Então, avaliar os pontos técnicos, né? Combinando com isso, faz a gente saber o que fazer, né? Se a bolsa está caindo e a gente tem um investimento de longo prazo, se são oportunidades de compra, ou se a gente está investindo no curto prazo, como performar a carteira com isso, né? Então, assim, é sempre ponderar o que fazer, né? Que a bolsa vai cair e que a bolsa vai subir, isso sempre foi, né? Mas numa retomada para os 110 mil pontos, vamos supor que ela ocorra, a gente está preparado? O que a gente vai fazer? A gente alocou mais capital? A gente vai alocar mais capital nos 110 mil pontos? Eu acho que é um pouco dessa mensagem, Ricardo, que a gente está tentando trazer nesse vídeo, né? O que fazer em virtude dos acontecimentos de bolsa, né? Eu acho que ponderar pontos técnicos, fundamento, macroeconomia, o tempo inteiro, de acordo com o nosso horizonte, nosso perfil de risco, é que possibilita a gente ganhar dinheiro, sobreviver, poupar, investir no longo prazo, né?
Excelente. Então, com muita racionalidade aqui, a gente vai tomar sempre melhores decisões. Nem querer ganhar muito dinheiro da noite para o dia, nem também ficar desesperado se cair um pouco. A gente tem que manter a calma, a tranquilidade. E mais uma vez, deixo o convite aí para todo mundo que estiver assistindo o vídeo para acessar esse relatório aqui que o pessoal lá do Henrico preparou, que são os 4 passos para você proteger seu patrimônio com a bolsa em queda. Tá bem interessante, acho que com tranquilidade aqui a gente vai montando o nosso capital, nosso patrimônio para o futuro. Henrico, obrigado, cara. Valeu pela presença mais uma vez. Eu que te agradeço, Ricardo. Um prazer estar aqui. Valeu, um abraço, até mais.